vamos lá. Oi, eu sou a Gisele. E eu sou a Rayane. E esse que você está ouvindo é um podcast bem metalinguístico. É um podcast narrativo sobre a gente fazendo um podcast narrativo. E no fim da temporada, você vai escutar o programa que a gente começou a desenvolver nesse episódio. Quer saber o tema desse programa? Aguenta um pouquinho, você vai descobrir junto com a gente. É por isso que ele é insuportável, ele quer que a gente vire narradoras, viu? É um inferno. Lunar. Laboratório de Podcasts Narrativos da UERJ. Bom, vamos começar? Toda história precisa de um cenário. Isso, pelo menos, a gente já tem. É uma salinha que até bem pouco tempo atrás estava praticamente sem uso no 10º andar da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Carlos, o que você está vendo aqui na sua frente? Eu estou vendo a caixa de uma impressora antiga e um monte de peça de computador do início dos anos 2000. Aqui tem então uns monitores, né? Uma Tem CPU. Tem 3 monitores e 3 CPUs abertos. Tem umas coisas atrás aí também. Tem uma televisão, tem um outro mouse, uns cabos. Você acha que dá pra gente aproveitar alguma coisa aí? Tirar as peças, montar? Absolutamente nada, nem a caixa de papelão. Talvez a caixa de papelão tenha mais serventia do que esses computadores. E eu não estou exagerando. Que em meio a esse mobiliário vintage que funciona a sede do Laboratório de Podcasts Narrativos da UERJ, o Lunar. Eu sei, o U tá um pouquinho fora de lugar, mas a gente achou que soava melhor. Depois eu falei pra ela. Foi pra você que eu Foi, falei? foi. Você perguntou minha lua? Eu perguntei tudo e você respondeu. Aí ele falou Vamos assim... saber agora. Você sabe seu horário de nascimento? Não, Eu não sei se era minha. Eu falei pras meninas que Lunar é nossa sigla afetiva. Ficou até bonitinho, né? sei. Por que você perguntou isso pra mim mesmo, Gisele? Eu perguntei porque eu queria saber. Eu não lembro por quê. Dia no do dia. céu. Não, calma. Sua data de nascimento. 24 de outubro de 81. E quem são as meninas? Elas são as nossas primeiras bolsistas, a Maria Rayane Oliveira e a Gisele Sobrinho. Eu pedi para Gisele falar um pouquinho como é a Rayane. A Rayane, ela tem cerca de 1,60. Ela tem um cabelo liso, preto. Ela é muito fofa. Ela tem um estilo de uma pessoa básica que sempre usa preto, jeans. Isso não é uma crítica. Não é. Ela estava encucada, né, na sua almocinha ontem, que eu achava que ela era patricinha. Cara, eu achava ela muito patricinha, mas eu achava ela patricinha porque ela é linda, entendeu? Falei, não, uma pessoa dessas, ela realmente deve se achar. E aí ela falou, amiga, não sou não, e não sei o quê. E eu tipo assim, como assim? Pra mim ela era super patricinha, desde a primeira vez que eu vi ela, entendeu? E agora, o contrário. Então, antes da gente começar a gravar, como eu falei, eu pensei em uma palavra para definir a Gisele, porém agora veio duas. Uma é risada, porque é icônica, e a segunda é sonhadora. Eu não imagino a Gisele triste, não imagino, sabe, ela cabisbaixa ou, pesando o clima. Ela é alegria, acho que isso resume ela. E como é que ela se parece, a aparência dela? Gisele é um pouco mais baixinha que eu, o que é uma raridade, porque eu já sou bem baixinha. Tem cabelo preto, cacheado. Qual que é o estilo dela? Girl power, feminista, bem mendal, como aquela música da Rihanna. Ótimo. E tem eu também. Meu nome é Andrioli Costa. Eu sou professor aqui da casa e coordenador do Lunar. Se tudo der certo, você vai me ouvir cada vez menos por aqui.
vai ser o momento em que as meninas vão entender como se constrói essa história e vão tomar ela pra si. E aí é delas. Gisele deve saber por que eu botei o gravador pra rodar. Não faço a mínima ideia. Então, parabéns, vocês estão no nosso novo programa, Como Criar um Podcast Narrativo, em que o objetivo deles é vocês criarem um podcast narrativo enquanto eu gravo o processo. Eu troquei o nome do programa. Vamos diferente? Podcast narrativo, passo a passo. Episódio 1. Como surgem as ideias. Eu comecei pelo básico. Perguntei para as meninas o que elas gostam. Para isso, a gente precisa chegar em algum assunto em comum. Fanfic. Nossa paixão por fanfic. Mas é sério, fanfic, de muitas fanfics saíram escritores muito bons. Tipo, eu já li livros de escritores assim, que saíram do universo do Interessante. Pode ter alguma coisa aí. Você escrevia fanfic? Não cheguei a escrever, eu consumia muito. Eu porque também eu achava consumi que nada muito. do que eu escrevia prestava. Então, agora, inclusive, a UFRJ tem um projeto de extensão Sim, sobre eu sei, fanfic. eu Eu me acho tão inscrevi legal. agora, que vai ter uma oficina dia 15 de fanfic. Aí é separado, né? Os fic writers, os fan artists e os outros lá que eu não sei. A oficina em questão é ministrada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas de Fanfic da UFRJ, criado em 2022. A fanfic produzida ao fim do curso será escrita pelo aluno que se inscrever como fic writer. Depois passará para o beta reader e então voltará para a revisão. Por fim, chegará ao fan artist, que vai ilustrar o trabalho. E fanfic eu comecei porque eu gostava muito de Crepúsculo. E aí eu... Nós batemos muito, Andreoli. Ai, Crepúsculo. Olha, eu gostava muito de Crepúsculo. E aí eu lembro que eu lia muito no Forks, não era o site? Tinha o blog. E aí eu li tudo e eu fiquei assim, onde eu acho mais? E aí eu comecei a ler a partir daí. E aí foi assim, eu queria até escrever também, mas aí eu ficava, não vai dar bom, entendeu? Ai, eu tô surtando um pouco. Você chegou aí pro 50 tons de cinza? Não, que era fanfic de 50 Crepúsculo, tons né? de cinza é um pouco brega. Só a minha mãe no que cinema viu. por assistir assim, só tinha velho na sessão. Só tinha velho, juro. Só tinha eu e meu primo de gente nova. Eu fiquei assim, ó. Caralho, o que eu tô fazendo aqui? Não, Só é tem porque velho. assim, os 50 tons de cinza, ele é pra ter essa parte de... Para quem não sabe, antes da escritora britânica E.L. James se tornar uma best-seller com a trilogia 50 Tons de Cinza, ela assinava sob o nome de Snow Queen's Ice Dragon e teve como seu maior sucesso a fanfic de Crepúsculo, Masters of the Universe. Mais tarde, a escritora remodelou a história e o vampiro Edward e a apaixonada Bella deram lugar a Christian Grey e a Anastasia. É aqui atrás dessa porta. O que é? O quarto de jogos. Onde ficam os seus games? Eu quero que saiba que pode sair a qualquer momento. Por quê? O que tem aí? Tô falando sério. O helicóptero tá esperando pra levar você quando você achar melhor. Christian, abre logo a porta. Ai, meu Deus. Eu acho que é um assunto legal a gente falar sobre essa questão de ter vergonha. Quando eu tava no ensino médio, ensino fundamental, eu lia muita fanfic e eu sentia vergonha porque eu achava que era uma coisa meio de perdedor. Talvez, de perdedor, entendeu? E a fanfic, ler fanfic e ir atrás de fanfic, coisas desse tipo. E além de ser uma coisa de perdedor, eu lembro de eu pensar muito como se fosse uma coisa de menininha, entendeu? Uma coisa, tipo, infantil, meio ridícula. E a gente lê fanfic até hoje. De onde vêm as ideias? As boas ideias? É difícil dizer. Mas uma coisa eu garanto. Se você estiver bem atento, quando ela estiver na sua frente, você vai saber.
Não, assim, eu não contava pras pessoas, assim, estou lendo uma fanfic, não sei o quê. E aí um dia eu descobri que uma amiga minha, ela lia também. Eu falei, meu Deus, você lê fanfics também, sabe? Aquele momento mágico do tipo... E aí a gente conversou um pouco e foi muito calmante e gostosinho. Mas assim, é isso, entendeu? É porque ela, assim, não era do mesmo gênero mesmo fandom de fanfics que eu, mas assim, aí eu descobri que ela lia também, e essa amiga minha, ela até escreveu uma fanfic. Não, eu nunca escrevi nada. Realmente, eu nunca escrevi nada. Eu já pensei até em escrever, na época que eu lia muito sobre Crepúsculo, eu queria muito escrever, mas não aconteceu. Geralmente eu passo a ideia para frente, entendeu? Aí eu falo com as pessoas que estão escrevendo. Tinha uma ideia assim, assim, assado. E aí, se a pessoa gostar, ela escreve. Às vezes ela me manda escrever. E aí eu vou falar, que pena, morreu. Você é palpiteira, então. Sim. Eu sou assim. Era mais ou menos assim, era pra garotas um pouco carentes, assim. Um pouco carentes. Que, né, era sempre assim, a garota invisível que ninguém enxergava e eles enxergavam elas. Você se identificava? Sim. Sim. Eu era a garota invisível da escola, a ponto de professor perguntar se eu era aluna nova. Então, Como você era na escola, além de ser invisível? Eu era esquisita e acho que um pouco invisível, assim. Porque eu ficava meio com vergonha. Que gostava de Evanescência, né? Essa galera ali. Você era gótica? Não, porém eu só andava de preto, mas não era por isso não, é porque eu achava mais discreto. Mas assim, era a galera realmente que tava bem longe dos populares, assim, que tinha na sala. Eu também. Fundo da sala, cantinho da sala, assim, interagindo só entre si, então... E eu fui começando a gostar desse universo por conta deles, porque era o pessoal que me abraçava. Eu não conseguia socializar, eu trato fobia social até hoje. Mas naquela época era muito forte, então assim, eu só conseguia socializar com pessoas que eram um pouco parecidas comigo no quesito timidez. É uma questão de timing. Se eu tivesse trabalhado essa mesma dinâmica no ano passado, acho que não tinha funcionado. Foi só depois que a gente criou uma certa intimidade, atravessando o Rio de Janeiro de trem de uma ponta a outra, indo gravar entrevista, que é puro perrengue, junto, que a gente teve a confiança para entrar tão rápido assim na vida um do outro. Eu sempre tentava, é porque eu tava falando com você, né? Eu tenho essa grande questão de amizade, de que eu não me sinto pertencente, geralmente, à minha turma. E aí, às vezes, eu me forçava a ficar com as meninas, assim, e aí geralmente eram umas meninas meio populares, meio assim. E assim, eu me forçava a interagir, só que chegava um ponto que eu falava, ai, foda-se, eu não aguento mais, eu tô ouvindo tanta merda. E aí eu desistia e eu ia encontrar amizade, sei lá, na outra turma. E aí era assim que eu ficava um pouco de lado, não era sabe? que eu queria fazer amizade com o popular, eu não queria, eu achava eles chatos mesmo. Eu pensava que uma reunião de brainstorm ia ser um pouco mais desgraçada, um pouco mais você cobrando a gente e coisas desse tipo, mas foi tão de boinha, tão gostosinha, né? Assim, eu pensava que seria uma coisa tipo, a gente ia ter que vir com umas ideias, brigar, discutir pra ver ideia de quem que ia vencer, quem é mais relevante, mas a ideia que você trouxe foi tão legal. Parecia até que você tava realmente a fim de conhecer a gente, o que não é algo ruim, tá? É engraçado e fofinho. Gente. A Gisele, ao que parece, é um pouquinho desconfiada. Mas não era só pelo programa. Eu tinha um interesse genuíno na vida delas, nas histórias que elas tinham para contar. É claro que a gente, enquanto está imbuído da função, está sempre mais aberto para receber o outro. Mas por padrão, acho que é muito importante que a gente pratique essa escuta ativa, doar-se ao outro. É o princípio para comunhão. E comunicação. É isso. Eu tenho uma ideia de um programa, mas eu quero que vocês cheguem nela sozinhos. Então, tá. Vocês têm um tema, que é fanfic. Como é que a gente faz o tema virar um programa? Criar uma fanfic em podcast narrativo?
O que a gente precisa para contar uma história? Criar uma história. A história é feita pelo O protagonista? personagem. A gente precisa de um personagem. Temos um tema fanfic. Quem que é o personagem? Vampiro e lobo de novo já é um tema já bastante usado, né? Mas o personagem, você vai entrevistar um vampiro e um lobo? A gente precisa de um personagem pra Eu gente gostei da gravar. ideia da gente entrevistando um vampiro e um lobo. A ideia tá quicando na minha frente. Será que elas perceberam? Será que você percebeu também? Eu tenho um personagem em mente aqui. Então diga. Maria Rayane é a nossa personagem e a nossa história é a tentativa dela de ser uma escritora de fanfic. Começando com o primeiro ato, que é ela indo pro curso no dia 15. E aí terminando com ela publicando. Me pegou desprevenida, calma. Não tinha parado pra pensar nisso. Fanfic. Esse é o tema do nosso programa. Mas será que o programa é sobre isso? A gente pode ir alternando entre a experiência de Maria Rayane indo para o curso, aprendendo suas lições e tentando aplicá-las, com sonoras de especialistas, pessoas que estudam a cultura dos fãs. E provavelmente nós faremos isso, porque jornalisticamente é correto. Alterna-se blocos de narração com blocos de informação. Mas não é só isso. Nosso programa não é sobre fanfic. Nosso programa é sobre pessoas. Sobre pessoas como Rayane e Gisele, que tinham essa experiência de estar no mundo em que a fanfic fazia tanto sentido. Pelo menos é assim que eu vejo agora. E a gente pode testar essas hipóteses. Por exemplo, nessa experiência, muitas vezes solitária e envergonhada, o texto era uma porta para um universo de sonho. Um sonho que não se parece nada com a realidade vivida. Se é assim, tentar escrever a sua própria fanfic seria uma tentativa de construir o seu próprio sonho, de ir atrás dele? E quantas vezes nós já não tentamos tanto escrever, achamos o texto ruim e apagamos, sem nunca publicar? Às vezes parece melhor deixar que outra pessoa sonhe pela gente. Até quando? Eu vejo esse caminho. Eu sei que tem alguma coisa ali pra gente trabalhar, mas para que o programa realmente tenha início, a gente precisa de uma resposta. Podcast Narrativo Passo a Passo é uma produção do Laboratório de Podcasts Narrativos da UERJ, o Lunar. A concepção, edição e roteiro foram feitos por mim, Andrioli Costa. Mas esse programa é inteiro dessas meninas, a Maria Rayane Oliveira e a Gisele Sobrinho Teixeira. Será que a Rayane vai aceitar ser a protagonista do nosso programa? No caminho, você viu, vai ser preciso ser muito honesto com os nossos sentimentos e com coisas que talvez a gente nunca tenha falado para os outros. Você aceitaria? Mande uma mensagem para a gente com a sua opinião em @podcastnarrativo em todas as redes sociais. E confira o programa transcrito em podcastnarrativo.com.br. Não deixe de seguir o nosso feed procurando por Laboratório de Podcasts Narrativos no seu aplicativo de podcast favorito. Voltamos em breve. Um abraço e até lá!